Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, Bibliologia 3, Epístolas Apostólicas e Eclesiásticas. Olha que matéria importante, nós já estudamos os 4 primeiros livros do Novo Testamento, as 4 biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já estudamos o livro histórico, Atos dos Apóstolos, e agora nós estamos estudando as cartas paulinas, as epístolas eclesiásticas, locais. Já estudamos Romanos, a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e hoje nós vamos estudar, na aula de hoje, Gálatas, tá bom? Carta que ele escreveu para os irmãos da Galácia. Se você já tem o nosso material didático, ela está no módulo 3. Mas se você não tem, depois eu ensino como adquirir. Chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos logo para o título, Gálatas. Olha aí na tela, vou expandir para você acompanhar a leitura. Diz assim: depois de terem abraçado o cristianismo, os gálatas voltaram a viver novamente em função das práticas de obras. Paulo lhe escreve justamente para defender o evangelho da fé, em contraposição às obras. O título da carta é Pros Gálatas, ou seja, para os Gálatas, sendo dirigida a todas as igrejas da Galácia. Aí está em Gálatas 1, verso 2. A origem dos cristãos cuja carta foi endereçada era a Gália, antes de migrarem para a Ásia Menor. Por isso o nome Gálatas, tá vendo? Então o que acontece? Essa carta ela é muito interessante para ensinar aquelas pessoas que querem viver o legalismo, que querem viver debaixo da lei. Você conhece alguma denominação assim, que quer viver debaixo da lei? Então precisa ler Gálatas, né? Que Paulo vai trabalhar nessa área aí, que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, tá bom? Tranquilo? Vamos ver a autoria? Olha aí na tela, autoria. Autoria confirmada nos capítulos 1, verso 1 e capítulo 5, verso 2. A prática de usar um secretário para escrever a carta é dispensada. O próprio Paulo a escreve de seu punho. Isso está registrado em Gálatas 6 e 11, tá vendo? Sempre Paulo tinha um auxiliar ali, o irmão ajudando, né? E Lucas ajudava Paulo, Tito também, o pastor que estava ali sempre junto com Paulo, Timóteo, mas nesse caso aqui Paulo mesmo escreveu esta carta. Olha que legal. Vamos ver o conteúdo da carta? Olha, tem bastante coisa. Eu vou expandir, vou ler, mas depois, na hora que você estiver estudando, você pausa aí a tela e vai observando e acompanhando na Bíblia. E leia a carta. Uma carta curtinha, muito legal. Olha, é uma carta que você começa a ler, você não quer parar mais, tá bom? Então leia durante a semana. Olha aí na tela. Para enfatizar a liberdade cristã, o apóstolo Paulo fala da justificação pela fé, pois os cristãos daquela igreja estavam praticando as obras da lei, tornando-se novamente escravos do antigo pacto. Por essa razão, o apóstolo fala sobre o evangelho da graça, contrapondo as práticas da lei. Inicia a carta defendendo seu apostolado. Os falsos mestres estavam atacando a igreja e Paulo se admira com isso, pois como podiam, depois de estarem livres, se desviassem do evangelho que ele próprio lhes tinha anunciado? A autoridade de Paulo vinha diretamente de Deus. Explica aos irmãos que em Jerusalém pregou o mesmo evangelho, o evangelho da liberdade, e que sua mensagem foi bem recebida pelos demais apóstolos que tinham autoridade na época. Pedro, que parecia estar em comunhão com os gentios, os que não eram judeus, mas haviam se convertido ao cristianismo, a ponto de comerem juntos. Mas, com a chegada de alguns irmãos de Jerusalém,
Pedro se apartou dos gentios convertidos, o que ele rendeu uma severa repreensão da parte de Paulo, por parte de Paulo. Se os Gálatas considerassem que receberam o evangelho pela fé, deveriam permanecer na fé. A lei e a graça se opõem. Não obstante estarem livres da lei, não poderiam, no entanto, usar essa liberdade para se tornarem sensíveis e carnais. A liberdade deveria ser usada para produzir o fruto do Espírito. Olha que legal! Você viu quanta coisa a gente aprende aí sobre o comportamento cristão, essa chamada de atenção que Paulo, na autoridade do Espírito Santo, deu em Pedro, pelo comportamento de Pedro, e Pedro acatou, entendeu o que Paulo estava falando, tá bom? Então leia a carta, você vai ver direitinho tudo isso. Isso aqui, na verdade, é o resumo, é o conteúdo, o resumo do que você vai encontrar nesta carta, ponto a ponto, na sequência. Então você dá aí um pause no slide e vai lendo a carta e acompanhando, é rapidinho, vale a pena conferir, tá bom? Agora, qual a relação desta carta com o Antigo Testamento? Olha aí na tela. Gálatas e o Antigo Testamento. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Gálatas 2:16. Conferir Salmos 143 e 2. O capítulo 3, versos de 16 a 18, contém inúmeras citações do Antigo Testamento, como, por exemplo, aí vem todas as referências. Quanto ao amor, conferir Levítico. Aí vem as referências, dá um pause aí e vai conferindo, vai observando, vai crescendo no conhecimento, tá bom? Na próxima aula nós já vamos avançar para mais uma carta que Paulo escreveu. Não vai perder. Lembrando que esse ensino está no módulo 3. Se você já tem nosso material didático, módulo 3. Mas se você não tem, acesse o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá tem o conteúdo, tem o resumo. Todo o programa de ensino, você vê ali, observa. E se você sentir de Deus, não, eu quero ser aluno dessa faculdade do Instituto Cristão de Pesquisas, eu quero continuar aprendendo e aprender ainda mais, então pelo WhatsApp, envia um recadinho para mim. Diz lá, olha, estou gostando, eu quero aquele super desconto, eu quero ser aluno. A gente melhora para você aquele valor que você vai encontrar no site. Melhora bem, viu? Vale a pena. Tenta para você ver. Sabe o número do WhatsApp? 21 986 22 3266. 21 986 22 3266. Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.